Nesse mês de julho, Deus colocou em meu coração falar com a igreja sobre um tema chamado batalhas na mente. Por que batalhas na mente? Porque uma vida vitoriosa do lado de fora, ou uma vida de derrotas do lado de fora, começou aqui do lado de dentro. Se você perder a batalha aqui do lado de dentro, você já perdeu a batalha do lado de fora. Se você ganhar a batalha que acontece aqui dentro, você ganha a batalha do lado de fora. Então o segredo de tudo está aqui, ó, aqui na mente. Eu quero, nessa série, eu quero mostrar como que é essa batalha e como que nós podemos fazer para vencer essa batalha. Quantos querem ouvir, digam amém. Então vamos começar lendo um texto da palavra de Deus que está em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 12. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Põe a mão aqui na sua cabeça e diga: o capacete da salvação. Ó, o capacete. Capacete. Normalmente, eu peço para você colocar a mão no seu coração para nós orarmos. Hoje, você não vai colocar a mão no coração, você vai colocar a mão na sua cabeça. E você vai orar, fazer a sua oração do seu jeito, entregando totalmente os teus pensamentos a Deus, entregando a sua mente a Deus. Você vai orar da sua maneira. E eu vou orar aqui pedindo: Espírito Santo, toma por completo nossa mente. Nós entregamos completamente a Ti os nossos pensamentos, e sabemos que nós, quando entregamos os nossos pensamentos, o Senhor toma por completo o nosso coração. Fala conosco, fala com a sua igreja e faz com que o Teu nome seja glorificado, Pai. Nós oramos juntos no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, diz de que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. E eu preciso que você saiba de que essas hostes espirituais que atuam na região celestiais, essas hostes malignas estão atacando constantemente a nossa mente. A área mais atacada por esses principados que atuam nas regiões celestiais é a nossa mente. Ela é a principal área que eles atacam. E uma vez que nós sabemos de que a área que o inimigo ataca é a minha mente, eu preciso pensar em proteger.
Por isso que Efésios 6, quando fala dessa batalha espiritual, ele fala da armadura de Deus que nós precisamos utilizar. Um dos itens da armadura é o capacete. O capacete protege o que, irmão? A cabeça. Se um soldado está em uma guerra e ele está sem capacete, o inimigo atinge a sua cabeça, é fatal. Por isso que os soldados têm que utilizar capacete, porque o capacete protege uma área do corpo que, se o inimigo atacar, derruba de maneira fatal. Só nós lembrarmos da luta de Davi contra Golias. Golias, ele era experiente, forte, cheio de armas, e Davi só mira em um lugar para poder derrubar o Golias. Aonde foi que Davi atingiu Golias? Na cabeça. Por mais forte que você seja, inteligente, próspero, cheio de conhecimento, se o inimigo atingir a sua cabeça, ele te derruba. Se o inimigo entrar na sua mente, ele te dá uma rasteira. A Bíblia conta a história de Sansão, que tinha muito poder na sua vida, e o poder de Sansão estava onde? No seu cabelo. O cabelo está grudado aonde? Quando o inimigo descobriu de que era só cortar o cabelo, era só tocar na cabeça de Sansão, ele arrancou a força de Sansão. Existem pessoas de que elas receberam uma unção de Deus muito especial para algumas áreas da vida e do ministério. Existem pessoas de que receberam uma capacitação de Deus para feitos extraordinários, mas escute, se você permitir o inimigo tocar na sua cabeça, ele arranca a sua força. Então proteja, utilize um capacete, proteja a sua mente. Eu preciso, para proteger a minha mente, entender o que acontece, o que passa aqui dentro. Existem 3 vozes que estão constantemente falando em nossa mente. A primeira voz é a voz do diabo. Desde que Adão e Eva pecaram, quando o pecado entrou na humanidade, o diabo, então, ele fala, ele tem acesso com seus dardos inflamados à mente de todo ser humano. E aí eu preciso saber identificar aquela voz que é do diabo e me proteger contra essa voz. A segunda voz que vem em nossa mente é a voz de Deus. Deus está constantemente falando conosco. Se eu abro os meus ouvidos, abro o meu coração, se eu abro a minha mente para receber de Deus, Deus fala comigo, então eu escuto a sua voz aqui na minha mente. E a terceira voz que tem aqui na nossa mente é a nossa própria voz. A nossa própria voz é aquela que irá determinar o que eu vou fazer. A minha própria voz é aquela que determina se eu vou colocar em prática o que o inimigo falou, ou se eu vou colocar em prática o que Deus me falou. E os resultados que nós estamos tendo na nossa vida é fruto dessa escolha. Uma vida derrotada, problemática do lado de fora, é fruto daquilo que aconteceu do lado de dentro. E pode ser que do lado de dentro vieram vozes malignas e você, com a sua própria voz, decidiu colocar em prática a voz maligna e não a voz de Deus. Um exemplo de uma voz que o diabo traz é uma voz que faz você pensar que você é um fracassado. É uma voz que faz você pensar de que você não é amado, de que você não é querido, de que a sua vida é uma desgraça. Se você absorve isso, então do lado de fora você vai viver e vai experimentar isso.
Muitas pessoas estão experimentando uma vida derrotada, fracassada, uma vida insatisfeita, infeliz, cheia de vitimismo, porque acreditou e absorveu um pensamento que o diabo lançou, dizendo de que você é uma vítima, dizendo de que você é um fracassado, que as pessoas não te amam, de que as pessoas da sua família não te querem bem. E aí você absorveu esse pensamento e você está vivendo isso. Você determinou aceitar a voz que o inimigo lançou, porque essa não foi a voz que Deus lançou. A voz que Deus lançou não é que você é um fracassado, a voz que Deus lançou é de que você é mais do que vencedor. A voz que Deus lança sobre você é dizendo que você é amado, é dizendo que você é especial, é dizendo que você é filho, é dizendo que você é escolhido. Essa é a voz de Deus. O nosso corpo e as nossas atitudes seguem aquilo que a nossa mente ela definiu. Se você definiu absorver a voz maligna, o seu corpo e as suas atitudes vão seguir isso. E os frutos e os resultados que você irá ter na sua vida é tudo consequência. É consequência de você ter absorvido essa voz maligna, ter acreditado nessa voz maligna. Você sabe, alguns pensamentos que essa voz maligna coloca em nós são pensamentos de medo. Essa voz faz você acreditar de que qualquer coisa que você for fazer vai dar errado. Não adianta você tentar que vai dar errado, e você está aprisionado no medo, aprisionada, você não dá nenhum passo de ousadia e de fé, porque o diabo lançou um pensamento de medo em você. Deus não nos deu um espírito de medo, Deus nos deu um espírito de coragem. Essa não é uma voz de Deus que faz você ter medo. Você precisa identificar. Essa voz que te impede de avançar e de cumprir o que Deus tem de chamado para a sua vida, ela não vem de Deus. Se ela não vem de Deus e não é a sua própria voz, da onde vem essa voz, irmão? Então eu não vou absorver ela para mim. Um outro pensamento que o inimigo lança é o pensamento da incredulidade. É aquele pensamento que vem fazendo você acreditar de que tudo na sua vida sempre dá errado. A incredulidade é a fé inversa. Ao invés de você aplicar fé para que as coisas elas deem certo, você já coloca a fé dizendo de que as coisas vão dar errado. E isso não é um pensamento de Deus. Você já começa a colocar em prática, iniciar um projeto, a colocar em prática algo bom para construir para a sua família, algo bom para construir para a sua própria vida, mas você já começa com aquele pensamento: vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Esse pensamento vem de Deus, irmão. Não é um pensamento que vem de Deus. Então eu preciso identificar isso. O diabo lança pensamentos também que trazem ansiedade. Falamos isso na série do mês passado, e isso está no meu livro, O Remédio de Deus contra a Ansiedade. Se você ainda não leu, você precisa ler. Ele faz com que o seu pensamento seja tomado com preocupações de coisas que não aconteceram ainda. Ele faz com que os seus pensamentos, eles estejam à flor, com o nervo à flor da pele, é o pensamento à flor da pele. Pensando em coisas lá do futuro, que possivelmente nunca irão acontecer. E ele te aprisiona nisso. Deus não quer deixar você preocupado com nada. Deus quer que você se preocupe com hoje.
Deixe a cada dia cuidar do seu mal, ensinou Jesus, viva o hoje. Mas o diabo quer ficar colocando na sua mente, se preocupa com amanhã, se preocupa com amanhã. Isso não é de Deus. Um pensamento que o diabo coloca para aprisionar as pessoas é um pensamento de depressão, um pensamento depressivo. Se a ansiedade é a preocupação com as coisas do amanhã, a depressão é o coração amarrado com as coisas que aconteceram ontem. Ele fica fazendo você se lembrar de dores, sofrimentos, decepções que você sofreu lá atrás, e ele drena as suas energias, fazendo você ficar amarrado com coisas do passado. Esses pensamentos, eles não são de Deus. O diabo quer lançar pensamento de raiva, é fazer você ficar com raiva de pessoas que você ama, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, e o diabo fica bombardeando o nosso pensamento para falar, fica com raiva. Como é que pode essa pessoa ter feito isso? E aí vem aquela bomba de pensamento, e a gente precisa decidir se a gente vai dar vazão a esse pensamento de raiva, de ódio que o diabo está querendo colocar na nossa mente, ou se a gente vai eliminar esse pensamento. O diabo coloca pensamentos de vitimismo. Você se tornou uma vítima. Irmão, hoje em dia, o que mais se vê são pessoas aprisionadas no vitimismo. O diabo aprisiona a mente dessas pessoas, fazendo elas se tornarem uma vítima no seu local de trabalho, fazendo elas se tornarem uma vítima no ciclo familiar, fazendo elas se tornarem uma vítima na igreja. Tudo ela se torna uma vítima. E pensa comigo se esse é um pensamento que Deus plantou em você. Avalie se isso é uma verdade. Não é uma verdade. O inimigo coloca pensamentos de pecado, fazendo você acreditar de que não tem nada a ver aquilo que você está fazendo, que é sujo, é imoral, é feio, é antibíblico, e aí ele lança um pensamento em você dizendo, não tem nada a ver, e ele aprisionou você, distanciou você de Deus, porque a sua vida com Deus não é mais a mesma. Você não consegue mais cumprir o seu chamado com o Senhor, porque veio uma mentira do diabo, dizendo na sua mente de que não tem problema nenhum, afinal de contas todo mundo faz. E você sabe que isso te afastou de Deus, que isso quebrou uma comunhão profunda sua com o Senhor. Então um pensamento como esse não é um pensamento de Deus. Pensamentos impuros. Uma vez eu fui aconselhar um irmão, que ele veio pedir ajuda, porque estava tendo constantemente sonhos eróticos. Pastor, é cada sonho tenebroso, parece que dia após dia eu venho tendo esses sonhos eróticos. E eu fui tentar entender o que estava acontecendo com ele, e fiz uma pergunta, irmão, o que você assiste na TV? Você por acaso tem assistido pornografia? E ele ficou vermelho. Eu falei, pode falar para mim, porque eu quero te ajudar. Pastor, de vez em quando eu assisto, de vez em quando eu acesso. Eu falei, pois é, você está dando espaço no diabo para a sua mente. O diabo está alimentando a sua mente. Quando você tem que repousar e descansar, ele faz o seu sono virar um ataque do inferno sobre os seus pensamentos. E isso está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Isso está atrapalhando o seu relacionamento com a sua família. Porque você deu acesso à sua mente para que o diabo ganhe espaço. Efésios capítulo 4, versículo 27, o apóstolo Paulo ele ensina para a igreja dizendo, não deis lugar ao diabo. Se você ficar dando acesso a lixo à sua mente, o diabo ele vai tomar o espaço total dela. O diabo é algo sujo.
igual o rato, igual a barata. Quanto mais lixo você acumular na sua mente, mais rato e mais barata você vai atrair, mais demônios você irá atrair. Então eu preciso proteger a minha mente. Como, pastor? Não vou dar lugar ao diabo. Eu não vou dar espaço para ele. Você precisa proteger a sua mente mais do que você protege a sua casa. Quando você está preocupado de um ladrão, de alguém que você não quer que tenha acesso à sua casa, entre, você protege, coloca câmera, você coloca alarme, você coloca cadeado, você bota uma outra fechadura. Agora aí com a sua mente, o que você tem feito? O diabo está querendo entrar na sua mente sem a sua autorização. Ele está querendo tomar um espaço para bagunçar a sua vida. E a pergunta é: você não vai fazer nada. Você não vai proteger e nem guardar a sua mente. Porque o diabo está tentando entrar nela para bagunçar com a sua vida. Então eu preciso proteger a minha mente. Pastor, como é que eu faço para proteger a minha mente? Quem quer proteger a sua mente? Primeiro ensinamento: alimente a sua mente com os pensamentos de Deus. Se eu quero proteger, eu preciso alimentar a minha mente com os pensamentos de Deus. O inimigo está querendo acumular lixo. O inimigo está querendo acumular sujeira. E a cada sujeira que ele tenta acumular, eu tiro aquela sujeira, expulso aquela sujeira, colocando algo que venha da parte de Deus. João capítulo 8, versículo de número 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você quer que a sua mente seja ocupada pelas coisas de Deus, ame ouvir a verdade. Ame as pessoas que Deus tem levantado para falar na sua vida a verdade. Hoje em dia, o que é normal, o que é comum é as pessoas fugirem da verdade. Elas não querem ouvir a verdade. Elas se distanciam de quem fala para elas a verdade. Irmão, se Deus colocou alguém na sua vida para te falar a verdade, as verdades que estão na palavra dele, ame essa pessoa, porque essa pessoa te ajuda ao diabo não dominar sua mente. Ame aqueles que te falam a verdade, mesmo que ela doa. A verdade, ela pode doer, mas ela cura, ela liberta, ela nos protege, ela nos guarda. Ame quem fala a verdade. Isso guarda e protege a nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação. Diga renovo. Sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação é substituir. Eu vou trocar. Vou dar um exemplo para você. Cadê o meu... Prepararam aqui o negócio para mim aqui? Isso aqui é normalmente como você fica. Fica aqui do meu lado aqui, Léo. Isso aqui é como você fica quando você começa o seu dia. Você começa o seu dia, você vai trabalhar. E aí vem um monte de bombardeio na sua mente. Você começa a ouvir certas coisas que não tem como. Elas vão entrar no seu ouvido. Você escuta palavrão no seu trabalho. Você vê gente falando mentira. Você vê pessoas falando de coisas promíscuas. E aí aquilo vem de alguma maneira entrando. Aí você fica assim, ó. Nós estamos, não tem como fugir desse mundo. Estamos aqui, então,
O próprio diabo, você nem precisa lá no seu trabalho, o próprio diabo no meio do caminho, ele começa a colocar um monte de pensamento. Aconteceu algo na sua casa ontem, e aí o diabo começa a bombardear, e o seu pensamento fica assim, fica manchado. E se você não fizer nada, essa mancha só vai aumentar. Se você não fizer nada, essa mancha, ela vai dominar a sua vida e destruir a sua vida. Agora, se eu colocar o ensinamento de Romanos 12, 2, e falar, eu vou renovar a minha mente com a palavra. Essa água representa a palavra de Deus. Então eu coloco um pouco, eu coloco mais um pouco, e eu coloco mais um pouco, e eu coloco mais um pouco. E aí a minha mente fica branca, limpa e transparente de novo. E se eu quiser mais, coloca mais. Mais um pouco. E 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 além de ter a minha mente transformada, eu começo a transbordar para transformar a vida de todos que vão estar à minha volta. Que você tenha uma vida transformada, e isso possa transbordar para transformar a vida daqueles que estarão perto de você. O diabo não vai tomar a sua mente, e nem a mente de quem estiver colado ao seu lado, porque você vai transbordar coisas de Deus, você vai transbordar poder de Deus, você vai transbordar das verdades de Deus. Quando eu estou recebendo essa transformação na minha mente, então eu absorvo os pensamentos de paz que Deus tem para mim. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, o Senhor diz: porque eu bem sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Ora, se Deus tem pensamentos de paz a meu respeito e a seu respeito, como que eu vou deixar o inimigo ficar colocando pensamentos de desgraça e de derrota na minha mente? Eu não vou deixar, eu não vou permitir, porque Deus tem pensamentos para mim de paz e não pensamentos de desgraça. O diabo quer que você fique pensando, minha família vai ser uma desgraça, meu casamento vai ser uma desgraça, meus filhos vão dar uma desgraça. Isso é o que o diabo quer que você pense, mas nós não vamos colocar em prática o que o diabo quer que a gente pense. Nós vamos colocar em prática aquilo que Deus liberou ao nosso respeito na sua palavra. E o que Ele liberou é: eu tenho para vocês pensamentos de paz. Seu casamento será uma bênção, seus filhos vão ser uma bênção sendo usados nessa terra. O seu futuro vai ser glorioso, você vai experimentar coisas extraordinárias, a sua vida será uma vida cheia de testemunhos. Quem passar ao seu lado será abençoado pelo poder que Deus irá derramar em você. É assim que nós devemos pensar, irmão. Eu preciso ter pensamentos de coragem. 2 Timóteo 1,7, o apóstolo Paulo disse para o jovem Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. O diabo quer que você pense que você é um covarde. O diabo quer que você pense que você é um medroso, mas Deus já falou na sua palavra: eu dei para você um espírito de coragem, eu dei para você um espírito de fortaleza. Então que não prevaleça a voz do inimigo, mas sim a voz de Deus na nossa mente. Os pensamentos que Deus traz para nós são pensamentos de que nós somos uma nova criatura. E eu não vou aceitar um pensamento que o diabo está querendo implantar. De quê? De que você não mudou nada. O diabo quer que você pense: está vendo, ó, de novo,
brigou de novo, está vendo? Fez coisa errada de novo, você não mudou nada, sua vida é uma farsa, você está enganando, é isso que o diabo quer que você pense, que aí você vive escravo dele. Então eu não vou pensar aquilo que o diabo quer que eu pense, eu vou pensar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de mim, e é isso que Deus quer que eu pense. 2 Coríntios 5,17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diabo, eu não sou mais aquela velha criatura, eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E eu queria dizer para você, se porque você falhou em algum momento, o diabo está querendo dizer que você é essa pessoa que você falhou, você não é essa pessoa, você é uma nova criatura, que Jesus te transformou, e você está em processo de transformação completa, todos os dias faz parte desse processo, você já é uma nova criatura em Cristo Jesus, já é uma nova pessoa, aleluia. Não acredite na mentira do diabo, não acredite na mentira do inimigo. Se eu quero experimentar a bênção de Deus protegendo a minha mente, eu preciso baixar o volume da voz do inimigo e aumentar o volume da voz de Deus. Como eu disse no início, a voz do inimigo está falando, e ela vai sempre falar, sempre, não adianta, não tem como fugir. O que eu preciso decidir é qual volume vai estar mais alto em minha vida, em minha mente, o volume da voz de Deus ou o volume da voz do diabo. Números capítulo 13 conta que os espias foram direcionados por Moisés para avaliar a terra que mana leite e mel. Vai lá avaliar como é que é a terra. Vão 12 espias, olham a terra, e quando eles voltam com um relatório para Moisés, dizendo, Moisés, a terra lá é boa, ela mana leite e mel, tem coisa maravilhosa lá, mas nós não vamos conseguir tomar posse daquela terra, porque eles têm gigantes, e os gigantes vão devorar a gente. Então Josué e Caleb entram no meio da conversa e falam, fiquem quietos, Moisés, a terra é boa, ela mana leite e mel, ela tem gigante sim, mas o Deus que nos prometeu dar aquela terra, vai nos ajudar a derrubar aquele gigante, nós vamos entrar e vamos tomar posse dela. 10 aumentaram o volume do inimigo, e se acovardaram. Josué e Caleb baixaram a voz do inimigo, e aumentaram a voz da promessa de Deus. Aumente a voz das promessas de Deus. O diabo vai falar sempre, irmão. Ele tem tentado falar na minha mente constantemente. Só que eu estou toda hora brigando com o volume, dizendo o volume que vai falar maior vai ser o volume da voz de Deus. Eu não vou deixar o volume da voz do inimigo prevalecer na minha mente, não vou deixar. Então você precisa fazer a mesma coisa. Porque lembra, se ele dominar a sua mente, ele domina tudo à sua volta. Se ele dominar a sua mente, ele destrói seu casamento. Se ele dominar a sua mente, ele destrói sua vida profissional. Se o diabo dominar a sua mente, ele derruba todos os planos e os projetos que Deus tem para o seu futuro. Mas eu quero dizer, na autoridade do nome de Jesus, o diabo não vai tomar a mente de ninguém aqui nessa igreja, porque a nossa mente ela é consagrada a Cristo, a sua mente ela é tomada pela voz do Espírito Santo, e essa noite o volume dessa voz está alto dentro de você, e é por isso que essa semana vai ser uma das melhores semanas desse ano. Você vai levantar e reagir como nunca antes, aleluia. Se eu quero proteger a minha mente, guardar a minha mente dos ataques do inimigo, fazendo Deus prevalecer,
eu preciso aprender a usar o poder da liberação da palavra. Diga, liberação da palavra. Provérbios 18, 21 diz de que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que aquilo que eu falo pode aumentar a voz do inimigo e me trazer morte, ou aquilo que eu falo pode aumentar a voz de Deus e me trazer vida. Então, quando eu sei disso, eu vou utilizar a minha voz para potencializar aquilo que Deus fala a respeito de mim, e não potencializar aquilo que o inimigo fala. Use a sua voz. Se você usa a sua voz, você paralisa pensamentos malignos. Vamos fazer aqui um exercício prático. Agora, o que você vai fazer? Você vai contar de 1 até 30 no pensamento, não é mexendo a boca, é apenas no pensamento. Na hora que eu falar para você 1, 2, 3 e já, você começa a contar até 30 no pensamento. Quero que todo mundo faça esse exercício. 1, 2, 3, já. Começa a contar. Agora fale seu nome completo, rápido, nome completo, seu nome completo, fale! Fale! Você parou de contar no pensamento, sim ou não? Por que você parou de contar? Porque a sua boca precisou de falar o seu nome. Quando a sua boca precisou de falar, o seu pensamento que estava indo para um rumo precisou de paralisar para seguir o que a sua boca falou. Eu juro que eu não entendia. Por que que em alguns momentos em que eu entrava num estresse, na faísca com a pastora Valéria, ela começava a cantar lá, 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 lá. Louvor, ela não fala lá, lá, lá. E eu ficava mais irado ainda. Ela está de zombação com a minha cara. Não, sabe o que ela está fazendo? Ela está brecando os pensamentos malignos que o diabo está colocando na mente dela. Mata ele, enforca ele. Aí ela canta. Ela está falando, está repreendido. Mas eu ouvi o testemunho do Billy Graham. Quem conhece o Billy Graham aqui? O maior evangelista do século. Diz que estavam entrevistando a esposa do Billy Graham, a senhora Graham, e perguntam para ela assim: a senhora por alguma vez, a senhora pensou em se separar do Billy Graham? Ela falou: pensar em me separar nunca, mas em enforcar e matar várias vezes. Mas posso te falar? Se o nosso pensamento começa a ir em direção que não é a direção de Deus, a gente precisa abrir a nossa boca e falar aquilo que é a direção de Deus. Então, quando o diabo começar a lançar pensamento, você é derrotado, você não é querido, você não é, as pessoas não te valorizam nessa família, as pessoas não te valorizam nesse trabalho, está vendo, ninguém te ama nessa igreja, as pessoas nem olham para você direito. O diabo começa a falar isso na sua mente. Aí sabe o que você faz? Você abre a sua boca e você diz o contrário. Olha aqui, Satanás, eu sou uma bênção para essa família. Deus me plantou e aqui eu sou abençoado. Eu sou uma bênção aqui nesse trabalho, porque aqui eu tenho produzido e tenho trazido, eu tenho buscado prosperidade para minha casa e para minha família. Eu sou uma bênção nessa igreja, porque desde que eu entrei aqui a minha vida foi transformada. Eu sou uma bênção para as pessoas que estão à minha volta. Eu não vou acreditar nas mentiras do maligno. Porque se você repete com a sua boca aquilo que você fez ele pensar, você potencializa a voz dele. Então pare de potencializar a voz do inimigo e comece a potencializar a voz de Deus. Eu quero dizer para você, de que tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você fala é o que você vai viver. Faça uma análise da sua vida e veja
se muita coisa que você hoje está experimentando, não foram coisas que você ficou pensando nisso, você foi atraindo isso. Você ficou falando e você foi atraindo isso para você. Comece a mudar o rumo da história, a pensar coisas boas e a falar coisas boas, porque é isso que Deus quer que você pense, é isso que Deus quer que você fale, é isso que Deus quer que você viva. E se você quer viver, você já pode começar a aplaudir e a glorificar a Deus por isso.